Entre os membros da trupe fantasma, sem sombra de dúvidas, o Cortope aparenta ser o menos interessante, seja por seu design ou por sua falta de expressividade em todos os aspectos de sua singela participação em Hunter x Hunter. Cortope é um personagem que, ao contrário de vários outros membros do Ryodan, não apresenta uma mínima base de fãs ou entusiastas de seus breves momentos. Mas no vídeo de hoje, vamos relembrar um antigo ditado que diz: não julgue um livro pela capa, e vamos analisar todas as capacidades de combate demonstradas por Cortope, assim como analisar as suas habilidades de Nen. Então, vem comigo e vamos conhecer melhor o Aranha número 12 do Ryodan, Cortope Tone of Mail. A origem do Cortope é desconhecida, entretanto, ele em alguns momentos se refere à cidade Meteoro como casa. Além disso, informações sobre ele não foram encontradas pelo hacker da máfia e não foi possível fazer uma previsão sobre seu futuro com a técnica roubada de Neon Nostrade, justamente porque ele não sabia o seu tipo sanguíneo, o que pode indicar que de fato ele nasceu na cidade Meteoro, onde a trupe foi fundada, mas como sabemos, ele não é um membro fundador. Na trupe, o Cortope recebeu a tatuagem de aranha com o número 12 no centro, e da sua aparição até o momento de sua morte, o local da sua tatuagem não foi revelado. Há muito tempo havia uma teoria de que ele teria tatuado a aranha no rosto, e por isso usava o cabelo sempre cobrindo o rosto. Porém, após a sua morte, vimos essa teoria se desmontar, já que o rosto dele foi revelado. Inclusive, no mesmo volume onde temos a morte do Cortope, temos uma página extra com seu rosto à mostra e seu sobrenome. E ainda falando sobre as suas origens e junção à trupe fantasma, no musical Hunter x Hunter The Stage é afirmado que o Cortope participou do massacre ao clã Kurta. A função de Cortope na trupe não foi a nenhum momento especificada, porém, devido às suas habilidades de conjuração e características de suas técnicas, é possível que ele agia como um suporte para os planos de Croro. Infelizmente, não vemos o Cortope a nenhum momento lutar diretamente com ninguém em nenhuma das suas aparições, o que dificulta especificar suas capacidades físicas em combate. Mas sabemos que ele de fato lutou contra os membros da máfia, já que os mafiosos afirmaram pelo rádio estar sendo atacados por 10 membros. Em matéria de força física, o Cortope possivelmente é o mais fraco da trupe. Ele ficou em último lugar no ranking de queda de braço da organização, o que indica que força física não é o seu maior trunfo, mas os membros da trupe ainda confiaram a ele a tarefa de conter Killua da segunda vez que o garoto foi capturado, ou seja, mesmo tendo conhecimento que o Killua era um talento excepcional, eles ainda confiaram ao Cortope a tarefa de conter o Killua, caso o garoto tentasse fugir, o que significa que eles confiavam na capacidade física do Cortope. Segundo a análise de Kurapika, os membros da trupe têm uma percepção extremamente aguçada, o que inclui o Cortope. E segundo essa análise do Kurapika, qualquer pessoa que se aproximar dos membros apresentando qualquer hostilidade seria facilmente detectado, o que atesta, mesmo que indiretamente, que o Cortope tem uma capacidade de percepção bem acentuada. Em matéria de velocidade, o Cortope aparentemente se saía bem. Durante a perseguição à Squala, ele foi capaz de acompanhar facilmente os outros membros da trupe na corrida. Além disso, ele demonstrou uma boa agilidade correndo na lateral de prédios e fazendo saltos verticais sem muitos problemas. O Cortope também tinha um ótimo intelecto. Durante o arco de Orkshin, ele foi capaz de descrever com precisão a direção, velocidade e forma como se movia Squala, que estava com a cópia dos Olhos Escarlates que o Cortope estava rastreando. Bem, como eu disse no início do vídeo, as informações sobre as capacidades físicas do Cortope são bem limitadas. De fato, vemos a sua habilidade de Nen ser amplamente utilizada, mas até por sua habilidade não ser para combate de forma direta, não vimos o Cortope lutar, seja com habilidade ou sem ela. Por outro lado, temos boas informações sobre as capacidades de Nen do Cortope. Não sabemos quando ele aprendeu Nen, mas ele de fato era alguém talentoso, já que Finks afirmou que a trupe não convoca amadores. Vemos ele usar os princípios básicos de sua categoria simplesmente de forma absurda. O Cortope era extremamente talentoso no que ele se prestava a fazer. O Cortope era um conjurador, tendo uma das maiores proficiências da série, conseguindo conjurar todo e qualquer objeto ao ter contato físico com ele. Devido aos feitos do Cortope, podemos afirmar que suas reservas de aura eram simplesmente absurdas, já que ele conjurou uma série de prédios inteiros no arco de Orkshin, além de afirmar a Croro que poderia conjurar mais de 50 prédios. E por mais que muitas pessoas achem que o Cortope estava exagerando no momento, é importante ressaltar que no momento dessa afirmação, o Croro estava bolando um plano para salvar os membros da trupe que tiveram a previsão de morte. Então,
Acho correto afirmar que o Cortope de fato falava a verdade e podia de fato conjurar 50 prédios, principalmente porque não fazia sentido ele mentir naquela hora. Era uma hora onde as capacidades dele eram necessárias pela trupe. Durante a série vemos ele utilizar os princípios Ten, Ren, Hatsu, En e Ken, mas como se demonstrou um usuário de Nen bem habilidoso, muito provavelmente ele conhecia e tinha capacidade de utilizar outros princípios básicos e avançados de Nen. Como conjurador, o Cortope apresentou apenas uma habilidade. Essa habilidade se chama Galeria Falsa, uma habilidade que não tem características de uma técnica de combate, mas é ótima para roubo, espionagem, desorientação e rastreamento. A Galeria Falsa é uma habilidade da categoria de conjuração que funciona da seguinte forma: quando o Cortope tocava algo com a sua mão esquerda, ele poderia conjurar uma cópia idêntica desse item com sua mão direita. Entretanto, existem algumas limitações. O Cortope era limitado a conjurar itens inanimados, ou seja, se o Cortope conjurasse algo funcional como um carro, ele seria idêntico, mas não funcionaria. Se o Cortope criasse uma cópia de um ser vivo, esse ser também seria idêntico, mas não seria funcional. Ou seja, iria aparentar ser um cadáver perfeito, seja de um animal, de uma besta de Nen ou de uma pessoa. Inclusive, essa foi justamente uma tática usada em Yorkshin para fingir a morte de membros da trupe. E caso você esteja se perguntando, sim, o Cortope podia até mesmo copiar outras conjurações. Uma prova disso é que ele faz uma nova rua de prédios em volta do seu esconderijo para que ninguém ache o verdadeiro esconderijo da trupe. E para criar uma rua de prédios, ele teve que replicar uma cópia do lado de outra cópia. Mas, caso o Cortope copiasse uma besta de Nen conjurada, não seria funcional devido à restrição da habilidade de não replicar funções, apenas objetos inanimados. Outra restrição é que qualquer item conjurado por Cortope, independente do tamanho, desaparecerá após 24 horas que foi conjurado. Entretanto, nem tudo é restrição. Isso porque as cópias conjuradas a partir da Galeria Falsa serviam como end Cortope. Então, caso o Cortope conjurasse um prédio e alguém entrasse no prédio, o Cortope ficaria sabendo de imediato o número de intrusos, as suas características e o local exato onde essa pessoa está dentro do prédio conjurado. E foi justamente por isso que em Yorkshin o Cortope criou várias cópias do esconderijo, porque se alguém entrasse em um dos prédios procurando a trupe, ele saberia. Além disso, caso o Cortope copiasse algo móvel como uma moeda, ele poderia rastrear essa cópia onde ela for, independente da distância, se ele tocar apenas uma vez na moeda original. E como vimos no arco de Yorkshin, ele foi capaz de localizar uma cópia dos Olhos Escarlates a mais de 1 milha de distância e saber a direção, se estava se movendo para cima, para baixo, a velocidade exata de locomoção da cópia, o que atesta que a Galeria Falsa pode ser uma excelente técnica de rastreio. Infelizmente, o Cortope morreu nas mãos de Hisoka no capítulo 357, sem de fato nos mostrar todas as suas capacidades de combate, mas ainda vimos bons usos da sua técnica, seja no arco de Yorkshin ou na batalha entre Hisoka e Croro, onde a Galeria Falsa foi usada na estratégia de Croro de criar vantagem numérica para cercar Hisoka e atacar seus pontos cegos. De forma geral, o Cortope era um excelente usuário de conjuração, de fato tinha o maior feito mecânico de conjuração da obra inteira, afinal, não vimos nenhum outro conjurador conjurar algo complexo como um prédio, e o Cortope conjurou vários. Ele também tinha uma reserva de aura simplesmente absurda, já que mesmo suas conjurações sendo advindas de sua habilidade tendo restrições, a base de toda conjuração é a aura pura. De todo modo, o Cortope tinha bons reflexos, uma força física acima da média e era considerado um criminoso de classe A. Sua técnica não era tão boa para combates, mas para os planos de A Trupe Fantasma ela era excelente, e se lutasse ao lado dos seus companheiros poderia ser simplesmente um suporte absurdo. Bem, esse é o último vídeo explicando as capacidades de A Trupe Fantasma. Temos uma playlist explicando as capacidades de cada membro, mas em breve eu vou soltar um vídeo único, compilando especificamente as habilidades de Nen para aqueles que têm interesse apenas nessa questão, já que muita gente não gosta de saber as capacidades físicas, mas quer saber como é que funcionam as habilidades de Nen de cada personagem. Eu queria agradecer a todos que assistiram cada um desses vídeos e me desculpar pela falta de frequência aqui no canal. Infelizmente eu tenho outras obrigações ali no meu canal, mas em breve teremos uma frequência maior de vídeos longos e curtos. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.